Luiz Felipe Nunes está com a gente aqui no estúdio para falar de uma modalidade nova, só que não de crime. A bandidagem vai se reciclando, vai se renovando, né, Luiz Felipe Nunes? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde também para todos os nossos ouvintes. Falar do furto de rodas nos carros. Ontem aqui a gente falava no Bora Brasil, estava na freguesia do Ó, para a gente falar de uma semana, daquele rompimento da tubulação da Sabesp na região, e falamos que uma moradora de um dos prédios afetados, ela teve de deixar o carro do lado de fora da garagem, porque a garagem do edifício está interditada. E o que já era um problema de ter de deixar o carro em outro lugar, de ter uma dificuldade na própria moradia, não ter elevador no prédio, ganhou mais um contorno, porque essa moradora, a Bruna, também teve 2 rodas do carro dela furtadas no meio da noite, logo depois de ter colocado o carro do lado de fora da residência dela. Inclusive, eu conversei com ela agora há pouco, ela trouxe o relato aqui pra gente, e a gente vai escutar agora de como foi encontrar o carro dela sem 2 rodas, as 2 rodas do lado da via. As outras 2 que estavam pro lado da calçada ainda estavam por lá, como a gente vai ouvir no relato da Bruna. Ele estava aproximadamente 100, 200 metros da portaria do prédio, né, que eu moro. E é isso, ele estava com o macaco, levantaram simplesmente, tiraram as 2 rodas que estavam voltadas para o lado da rua, né? Não sei como, ninguém viu a situação. Deixaram os 8 parafusos para trás, levaram as rodas. E é um transtorno, né? Porque eu já não consegui me locomover para onde eu preciso todos os dias. Trabalho, às vezes supermercado. E não tenho previsão para reparação porque as rodas não tinham de pronta entrega. Então, inclusive, essa parte final da fala dela pode estar na explicação também de por que terem mirado o carro dela, né? Para quem está na nossa live, aqui a gente colocou algumas imagens que ela fez ali do carro dela depois desse furto. O carro sem as 4 rodas, né? Sem as 2 rodas, aliás, da direita, apoiado num macaco, né? Bem erguidão, porque não tiraram ali o macaco e levaram embora depois do furto. E tem outros carros encostados ali na rua. Então essas rodas vão para um mercado paralelo. E se você compra esse material mais barato, e aqui não tem para pronta entrega, mas nessa loja aqui, olha só, tem mais, hein? Aqui tá fácil de comprar. Dá uma desconfiada, porque tem muita loja com cara de idônea, com cara de honesta, que tá vendendo material que é fruto de roubo ou de furto, como foi esse caso, né, Luiz? A Bruna me disse, inclusive, depois, a gente estava conversando ali perto do prédio. Ela vai acabar recomprando a roda roubada dela. Então, quer apostar? você sabe que sugeriram isso pra ela? Falaram pra ela. Pode acontecer. Ela fez uma cotação, viu que ia sair caro. Ela vai gastar muito dinheiro com essa história. Ela falou quanto, mais ou menos? Falou que a avaliação é de alguns milhares de reais pro todo. Pensando no fato de que o carro dela... Não, tô falando só do carro, só das rodas. Ela vai ainda fazer uma avaliação, porque ela não encontrou em um primeiro momento, e o que ela me disse é que uma pessoa próxima dela virou pra ela e sugeriu: pô, mas tem uma loja aqui que é mais barata, é o famoso paralelo, mas você compra e tem. Ela disse que virou pra pessoa e falou: você tá ouvindo o que você tá falando? Acabaram de roubar a roda do meu carro. É muito possível que eu vá comprar, e como não tem muitos carros desses na rua, é capaz de eu comprar a própria roda do meu carro. Então eu não vou fazer isso, eu vou no meio legal. Inclusive a gente tem a fala legal ela ter essa consciência. a gente tem a fala da Bruna falando o quanto que ela vai gastar em toda essa história, e ela até cita esse fator também. Então são aproximadamente 50 a 60 reais de Uber por dia, que no caso seria só a ida e volta do trabalho, né? Mais 40 reais de estacionamento. Eu acredito que para tirar o carro do estacionamento e levar até a concessionária vou ter que chamar um guincho, não tenho previsão ainda de valor, mas já vou atrás disso a partir da manhã. Exatamente, que ela fala de fazer essa avaliação. Esse problema aconteceu há 7 dias, o da tubulação, e no primeiro dia que ela tirou o carro já furtaram as rodas do veículo. A cereja do bolo na vida dela. Exatamente. Que horror, não é o meu Deus. único caso na cidade de São Paulo, a gente vem registrando, falamos há poucos dias sobre um deputado estadual que teve 2 rodas também do carro dele furtadas em um cemitério aqui na Vila Alpina, na cidade de São Paulo. E agora também outro relato nesta semana de outro furto em um local com muitas câmeras, aquele famoso olha a ousadia dos criminosos.
Um furto de 2 rodas de um carro dentro de um shopping. O shopping West Plaza, zona oeste da cidade de São Paulo. Shopping que fica na Francisco Matarazzo. O personal trainer Diego Garcia, que trabalha em uma academia dentro desse shopping há mais de 10 anos, há quase 20 anos. E ele estava trabalhando quando descobriu que tinha sido alvo de um crime. A gente tem um relato dele também. Eu cheguei lá por volta eram umas 10 para as 4, eu tinha aula 4, 5, 6, 7, 8, 9, e eu ia treinar depois, estacionei o carro ali na boa, né, e tranquilão. Quando deu por volta de umas 7h30, uma professora veio com o aluno dela falar comigo. O aluno dela tinha acabado de falar que ele tinha chegado e viu um carro em cima de tijolos. Aí ela me perguntou, Divo, que carro você tem, né? Aí eu falei assim, tem cross branco assim, tal, assado. E nisso já veio mais uma galera ali, várias pessoas falando, cara, tem um monte de segurança lá em volta de um carro lá, cara, roubaram as rodas de um carro ali embaixo, no subsolo. Quando foi ver o dele. Era o dele e, Nossa Senhora. E ele mora longe do local, do shopping. E hoje é feriado, ele estava voltando para uma moradia que fica em São Roque. Então você imagina, ele chega novamente, 2 rodas furtadas ali do carro dele, ele precisando voltar para São Roque. Ele tinha pelo menos um step ali no carro dele, teve que pedir para uma outra professora, uma colega ali dele também da academia, uma outra roda para conseguir voltar para casa, e depois ele deu esse relato ali, classificou esse crime como uma bizarrice, né? O cara trabalha ali há tantos anos com tantas câmeras, encontrou o carro furtado no meio do shopping, no estacionamento do shopping. O shopping diz pra ele que vai ressarcir esse dinheiro, esses valores, mas no meio do ambiente de trabalho dele, com muitas câmeras. Então, assim, é complicado, né, Ana Paula? Então, bandido não tem medo de câmera. Câmera serve para antecipar a ação da polícia ou para facilitar que encontrem criminosos. A gente mesmo, no jornalismo, aproveita muito dessas imagens. De assalto, de sequestro, de furto. Os caras não estão nem aí. Eles tentam esconder o rosto deles e vão para cima, né? Então, assim, câmera não inibe crime. A câmera serve para ajudar na investigação e talvez prevenir. A polícia olha e fala quantas vezes pelo Smart Sampa, né? Eles conseguiram antecipar assaltos, invasão de casa, de prédio público, porque as imagens foram capturadas, chegaram à central da PM, a PM foi lá e agiu. É ótimo. Agora, nesse caso, fala, não, aqui esse estacionamento é super seguro, é cheio de câmeras. Pelo amor de Deus, não impede nada, não impede que... A gente já falou de vários outros crimes dentro de estabelecimentos privados nesses últimos dias. A gente falou dos falsos taxistas, na operação da semana passada ou retrasada, quando prenderam alguns que operavam com táxis falsos em São Paulo e entravam, passavam por shopping para pegar as pessoas ou ficavam na porta de shopping. A gente falou de sequestro, já que aconteceu dentro de shopping também. A gente tem que ficar muito ligado para evitar furto de roda. Eu não faço ideia do que a gente pode fazer. Bota corrente? É uma chance? Não sei. O que a gente poderia fazer? Você sai, fecha o carro, põe a trava no carro na parte de dentro, passa uma corrente nas rodas e vai embora. É o jeito. Tem uma espécie de trava também que você coloca nas rodas. Eu, inclusive, estava conversando com uma pessoa que disse que tinha essa trava nas rodas e um dia ela precisou trocar o pneu e tinha esquecido a chave da trava em casa e teve que pedir um carro de aplicativo para voltar para casa. Então é o problema do problema. Mas existem algumas soluções. A gente vai tentando trazer para os nossos ouvintes, e a Secretaria de Segurança Pública também questionada sobre esses casos, diz que está investigando cada caso, mas todas essas ocorrências são classificadas como furtos. Então não existe nenhum balanço por parte da Secretaria de Segurança Pública para nos dar um posicionamento mais claro sobre toda essa onda de crimes que a gente vem falar, que a gente está falando aqui, Ana. Pois é. A gente agora tem que sair de casa com uma sacola de feira, né? Para caber a trava, a chave da trava, a corrente, a chave da corrente, o que mais? Que a gente vai precisar carregar para poder se prevenir e tentar evitar ter prejuízo na rua com bandido. Tem projeto de lei, né, de mulheres carregarem spray de pimenta no estado de São Paulo para se proteger da criminalidade. Então a gente vai colocando tudo na tudo lista. botando na mesma sacola de feira ali. Obrigada, viu, Luiz, pela participação. Obrigado.